Se você está sempre sem dinheiro, não é porque o mundo é injusto. É porque você virou especialista em se enganar. Você trabalha, se esforça, se cansa e continua quebrado. E aí chama isso de fase difícil, momento ruim, realidade do país. Mentira. Isso é padrão. Você não perde dinheiro de uma vez. Você perde quando aceita pouco, quando empurra decisões, quando se distrai com conforto barato para esquecer que sua vida não saiu do lugar. O problema não é falta de renda, é falta de vergonha de continuar, vivendo do mesmo jeito e esperar resultado diferente. Você sabe que está errado, sabe que gasta mal, sabe que adia tudo, sabe que foge de encarar números porque dói. E mesmo assim, continua. Esse vídeo não é para te motivar, é para te encurralar. Porque enquanto você não parar de mentir para si mesmo, dinheiro nenhum vai te respeitar. E se isso te incomodou, ótimo. É sinal de que ainda dá tempo de acordar. Fica comigo até o final porque o que vem a seguir vai deixar ainda mais claro onde você está se sabotando. E se esse tipo de conteúdo te confronta de verdade, já deixa o like e se inscreve no canal. Você não é pobre por azar. Você é pobre porque aprendeu a negociar consigo mesmo e sempre perde essa negociação. Você promete que vai se organizar quando sobrar. Promete que vai mudar no mês que vem. Promete que depois resolve. E cada promessa quebrada vira mais uma prova silenciosa de que você não se leva a sério. O dinheiro começa a te tratar do mesmo jeito que você se trata, sem respeito. Você aceita acordar cansado, viver apertado, repetir os mesmos erros e chama isso de responsabilidade. Mas não é. É conveniência. É escolher o alívio imediato de não decidir nada. É preferir o conforto de não olhar para os números porque olhar dói, expõe, escancara. E o mais perigoso não é errar. É justificar o erro com um discurso bonito. Você cria uma narrativa onde sempre faz o possível, onde sempre tenta, onde sempre se esforça. Mas esforço sem direção é só desgaste. Trabalho sem estratégia é só sobrevivência. E sobrevivência constante vira identidade. Enquanto você continuar defendendo suas desculpas, vai continuar protegendo exatamente a vida que diz odiar. Porque mudar exige assumir algo que incomoda demais, que o caos financeiro não é um acidente, é uma escolha repetida. Existe um custo que você paga todo mês e não aparece no extrato bancário. É o custo de continuar adiando decisões que você sabe que precisa tomar. Cada escolha evitada vira uma cobrança silenciosa. Menos liberdade, menos margem, menos opção. Você começa a perceber que vive sempre no limite, não só do dinheiro, mas da paciência. Qualquer imprevisto vira crise, qualquer atraso vira ansiedade, e você chama isso de normal, quando na verdade é fragilidade financeira travestida de rotina. O problema não é errar um mês ou outro, é viver anos inteiros dependendo de sorte. Sorte de nada quebrar, sorte de ninguém adoecer, sorte de o cartão passar. Enquanto isso, você se ocupa para não pensar, se distrai para não planejar, trabalha mais horas para não encarar o fato de que trabalhar mais não está resolvendo. E aos poucos o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira fonte constante de tensão. Você pensa nele quando acorda, evita pensar quando dorme, e esse vai e volta cansa mais do que qualquer jornada longa. O mais cruel é perceber que continuar igual tem um preço maior do que mudar. Só que mudar exige assumir responsabilidade, e assumir responsabilidade dói no ego. Agora me diz nos comentários com honestidade, qual decisão financeira você sabe que está adiando? E por quê? Em algum momento, você começou a acreditar que o problema era externo, o salário baixo, o mercado difícil, o país complicado, e isso até tem um fundo de verdade, mas virou escudo, porque enquanto você aponta para fora, não precisa olhar para dentro, não precisa encarar hábitos ruins, não precisa admitir escolhas repetidas. Não precisa assumir que, mesmo com pouco, você poderia estar em outro lugar se tivesse agido diferente. A mentira confortável não é "eu não consigo", é "agora não dá". Agora não dá para cortar. Agora não dá para mudar. Agora não dá para se organizar. E esse agora vai se arrastando por anos. Você começa a perceber que não é falta de capacidade, é falta de confronto. Confrontar gastos que não fazem sentido. Confrontar decisões emocionais. Confrontar o fato de que você terceirizou o controle da própria vida financeira. Quando essa ficha cai, dói. Porque quebra a fantasia de que alguém vai resolver por você. E te coloca num lugar desconfortável, o de responsável. Mas é exatamente aí
que a chave vira. Porque quem assume responsabilidade ganha poder de decisão. Se isso já começou a fazer sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso mostra que você quer continuar esse tipo de conversa direta por aqui. Você diz que quer mudar, mas continua fazendo acordos pequenos contra si mesmo todos os dias. Acordos que parecem inofensivos, isoladamente, mas que juntos constroem exatamente a realidade que você diz querer sair. Você fala em crescer, mas evita cortar o que te prende. Fala em liberdade, mas se mantém preso a hábitos que drenam tempo, energia e dinheiro. E começa a perceber um incômodo, difícil de ignorar. O que você fala não combina com o que você faz. Esse desalinhamento corrói, não de uma vez, aos poucos, porque toda vez que você promete algo e não cumpre, sua confiança interna diminui. Você passa a não acreditar mais em si mesmo. E quando isso acontece? Qualquer plano vira teoria bonita sem força real. Não é falta de informação. Você já sabe o que precisa fazer. O problema é sustentar a decisão quando o desconforto aparece. Mudar a forma como você lida com dinheiro exige encarar versões antigas de si mesmo. Exige abrir mão de justificativas que te acompanharam por anos. Exige parar de se esconder atrás de discursos prontos. E enquanto você não alinha a ação com intenção, nada se move de verdade. Porque a vida responde ao que você pratica, não ao que você declara. Aqui começa a parte mais difícil. Agir mesmo quando ninguém está vendo. Existe um momento em que fica impossível continuar fingindo. Você já entendeu o jogo, já percebeu os padrões, já sabe exatamente onde se trai e por quê. A partir daqui, não é mais ignorância, é escolha. Você começa a notar que pequenas decisões têm mais impacto do que grandes promessas. Não é ganhar muito mais, é parar de perder do mesmo jeito. Não é virar outra pessoa, é deixar de repetir comportamentos que te mantêm preso. Você percebe que dinheiro não responde a discurso bonito. Ele responde à clareza, a limite, a consistência. Quando você para de negociar consigo mesmo, algo muda. Você começa a dizer não com menos culpa. Começa a organizar antes de gastar. Começa a agir antes da urgência. E isso não te transforma em alguém perfeito. Te transforma em alguém responsável. Responsável por sustentar escolhas mesmo quando dá vontade de desistir. Responsável por parar de se esconder atrás de desculpas sofisticadas. Responsável por construir uma realidade que não depende de sorte. Se esse conteúdo está te confrontando de verdade, deixa o like e se inscreve no canal. Isso mostra que você não quer mais consumir conversa rasa, quer mudança real. Quando você estiver pronto, a próxima etapa não é entender mais, é fazer diferente. Depois de tudo isso, sobra uma verdade difícil de engolir. Ninguém vai organizar sua vida financeira por você. Não o governo, não o chefe, não o próximo aumento, não o próximo mês. Você pode continuar esperando o cenário ideal, ou pode aceitar que ele nunca vai existir. O ponto não é ter todas as respostas. É parar de usar a dúvida como desculpa para não agir. Porque a maioria das pessoas não está perdida, está confortável demais para mudar. Responsabilidade não é peso, é direção. Quando você assume que o resultado da sua vida financeira é consequência direta do que você faz repetidamente, algo muda por dentro. Você para de pedir permissão. Para de terceirizar culpa. Para de romantizar dificuldade. Não significa que vai ser fácil. Significa que vai ser claro. E clareza assusta porque elimina a vítima interna. Mas também liberta porque te devolve o controle. A partir daqui, não existe mais não sabia. Existe escolha diária, mesmo pequena, mesmo desconfortável. É nesse ponto que a maioria recua. E é exatamente aqui que quem muda continua. Se você chegou até aqui, já entendeu que isso não é sobre dinheiro. É sobre postura, sobre parar de negociar consigo mesmo, sobre encarar a própria vida sem maquiagem emocional. Você não precisa virar outra pessoa. Precisa parar de sustentar comportamentos que sabotam quem você poderia ser. Nada do que foi dito aqui funciona se ficar só na reflexão. Isso só vira resultado quando vira prática. Quando vira decisão sustentada nos dias comuns, nos dias cansados, nos dias em que dá vontade de desistir. Se esse vídeo te confrontou, não ignora. Usa isso como ponto de virada. Não amanhã, não quando der, agora. E se você quer continuar esse tipo de conversa direta, sem filtro e sem romantização, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso ajuda o conteúdo a chegar em quem precisa ouvir e mantém esse espaço vivo.
Obrigado por ficar até aqui. A responsabilidade agora é sua